Neste episódio, você vai conhecer como são os bastidores do governo de Minas Gerais e, mais ainda, como é o governador Romeu Zema como pessoa, como ser humano e como ele lida com a sua equipe de trabalho. Olá, olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do podcast Joyce Rios. Hoje a gente continua a conversa com a Andressa Kiszewski, que é uma das mulheres mais influentes dos bastidores da política mineira. Andressa, agora, mais uma vez agradeço a sua participação, a sua confiança no nosso trabalho e agora a gente vai focar nos bastidores da política mineira. Como é trabalhar com o governador Romeu Zema, como é montar a agenda do governador de Minas Gerais e todas as nuances de quem está lá dentro, organizando, apagando incêndios, né? Colaborando com o Estado melhor. Vamos começar, eu acho que talvez pela pergunta que muitas pessoas querem fazer. Como é trabalhar ao lado e diretamente com o governador Romeu Zema? Joyce, é muito engraçado, porque quando se fala assim, uma mulher influente, uma mulher importante, uma mulher determinante ali na função, raramente eu me enxergo assim. Mas raramente eu me enxergo assim justamente por trabalhar com Romeu Zema. Porque ele é igual eu, igual você, igual qualquer pessoa. Ele é uma pessoa extremamente simples, simples mesmo. Ele não faz tipo, né? Não, ele é aquilo ali que as pessoas veem. Então, assim, já teve muitas vezes da gente estar em agendas pelo interior ou até em outro estado, que as pessoas olham e falam assim, nossa, mas ele realmente é igualzinho na rede social. Porque é aquilo ali é o retrato. O sotaque é o mesmo. É o mesmo sotaque. A educação. Você sabe que já chegaram a falar para ele que o sotaque dele era mentira. Então, assim, eu falo para as pessoas, vai lá no Triângulo, Uberlândia, Uberaba, Araxá, ali no Alto Paranaíba em si, que vocês vão ver que não era invenção. E ele é isso, ele é uma pessoa muito humilde, que de vez em quando eu olho e falo, gente, ele é o governador de Minas, eu ando ao lado do governador de Minas. É porque tem um estereótipo, né, que autoridades políticas, elas são intocáveis. Intocáveis. Que o governador, que o presidente, eles são pessoas intocáveis e inacessíveis. Exatamente, né? Ninguém consegue chegar perto. E ele não, ele quebrou esse paradigma. A gente pode falar exatamente isso, que o governador, que o Romeu Zema hoje, ele abriu um caminho para um novo gestor em Minas Gerais? Eu tenho certeza disso. Eu acho que assim, vai ser muito difícil voltar um pouco àquela quase que uma monarquia que se existia. Ele, por exemplo, ele não mora no palácio. Ele abriu mão de 40 funcionários, né? Acho que eram 38 Virou meme, né? Mas é um meme que é real. Então, assim, hoje você vai no Palácio Mangabeiras, o Palácio Mangabeiras foi concedido. Você pode visitar o palácio, os jardins do palácio. Tem eventos lá culturais. O Palácio da Liberdade, que era a casa de despacho do governador, hoje é aberto ao público. Você tem visitação lá de segunda a segunda, inclusive agora nessa época de Natal, eu acho que até mais ou menos dia 15 de janeiro, tem o Natal lá, tá lindíssimo. E aberto ao público, qualquer né? pessoa que estiver passando pela Praça da Liberdade pode parar e entrar no Palácio da Liberdade. E conhecer, então, assim, né? Ele pegou o que era de uma casta, vamos dizer assim, e deu ao povo e falou, isso aqui não é meu, isso é de vocês. Então hoje ele mora numa casa que ele paga o aluguel. Ele tem uma faxineira que vai lá 2 vezes por semana, que ele que paga. Que ele herdou já da cultura que ele tinha. Da cultura, em Araxá, exatamente, né? exatamente. Então, assim, é uma simplicidade muito grande e ele tem um cuidado muito grande com o dinheiro do povo, sabe? Nunca foi esbanjador. Não é agora que o dinheiro não é dele que ele vai esbanjar. Muito pelo contrário, né? Na região ali da cidade natal dele, que é Araxá, as pessoas o veem muito como uma pessoa pão dura, né, entre aspas. Mas não é uma pessoa segura, é uma pessoa que sabe se gastar. tem que gastar ou não.
E assim... E ele levou isso para a gestão pública, pra né? gestão. Então, assim, ele não colocou nenhum amigo dele ali. Todo mundo que foi para lá foi processo seletivo. Todos os secretários são secretários que ele não conhecia Andrés, antes. eu acho que nem os amigos pessoais dele, principalmente os amigos pessoais de antes da política, têm coragem de pedir alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Porque já sabem que a resposta... Porque conhece, sabe como é que ele trabalha. A ética da pessoa. E assim, ele foi moldado. Ele brinca que hoje ele sabe que ele começou a fazer campanha há 30 anos atrás. Que ele saía, ele rodava o estado no carro dele. Pelas lojas. Pelas lojas. Então, assim, ele chegava na cidade, né, ele rodava a cidade atrás do ponto. Aí, quando ele achava o ponto, ele tinha que descobrir quem era o dono do ponto. Depois tinha que reformar, ele ia conversar com pedreiro, mestre de obras, algum arquiteto. Ele não delegava o que poderia ser delegado. Era ele que fazia. Ele tem histórias incríveis. Eu brinco muito com ele, que eu falo que quando terminar tudo, se é que um dia vai terminar, eu espero que não, porque acho que ele tem muito a contribuir. Minas Gerais ganhou muito. Tem muito a ganhar ainda. E acho que o Brasil também tem muito a ganhar com ele. Que é uma pessoa que não vem da política, sabe? Que está ali realmente para melhorar. E ele fala muito, Joyce, uma coisa que até então a gente não ouvia os políticos falando. Claro que tudo tem sua exceção. Mas ele fala assim, olha, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, assim, se o melhor para Minas Gerais hoje é a gente aprovar o regime de recuperação fiscal, ou seja, o Propag, e para algumas pessoas eu não vou agradar, eu não posso fazer. Na campanha, ele soltou uma frase que algumas pessoas ficaram um pouco horrorizadas, que ele falou, eu prefiro perder a eleição, mas eu dormir com a consciência tranquila de que eu estou fazendo o que é certo e o que dá para fazer. Eu não vou prometer nada que eu não vou cumprir depois. Até porque não depende só dele, né? Exatamente. A gente sabe que a política tem todo um processo, toda uma equipe, todo um interesse, né, por trás, e que não é ilegal. Que não é. Mas que é o processo político. Por exemplo, quando nós entramos no governo, ele falou, foi construída uma cidade administrativa para ser o centro administrativo. Aí, por que um prédio fica no centro, o outro fica na Savassi, o outro fica no Lourdes, o outro fica lá na cidade administrativa? Vamos juntar tudo num lugar só. Esse lugar não foi feito para isso? Então, é tudo lá, para facilitar a vida de quem vai. Porque, Joyce, você é vice-prefeita, você sabe disso. Quando você vem a Belo Horizonte, o prefeito vem a Belo Horizonte, ele roda, ele tem que ficar rodando, porque aí tem que ir na Secretaria A, na Secretaria B, na Secretaria C. E aí, às vezes, a reunião, antigamente, que era 1 hora aqui na Savassi, ali no Lourdes era às 3, mas às 2h30 ele tinha que estar lá na cidade administrativa, na outra secretaria. O trânsito nem permite isso. E hoje, ele falou, vamos para lá. Por quê? Porque o palácio, isso é do povo. É o povo que tem. Eu não quero ninguém trabalhando para mim. Eu não gosto desse negócio. Ele que gosta de carregar, empurrar a mala dele, a bolsinha dele. São coisas simples, mas que, para quem não sabe, isso não faz parte ou não fazia parte de uma autoridade, né? A autoridade, teoricamente, tem gente para fazer de tudo, De tudo. Né? Aí, quando nós chegamos lá... As necessidades básicas e íntimas, assim, mas as pessoas ficam na porta esperando. Estão na porta. Então, nós chegamos na cidade administrativa, tinha 4 elevadores privativos. Para que 4 elevadores privativos? Que seriam somente de uso dele? Só dele, de mais ninguém. Ele mandou desligar esses elevadores e ele usa o mesmo elevador que todo mundo. E ele, inclusive, quando ele consegue, ele almoça junto com os funcionários ali. Exatamente. Todo mundo junto, assim, no bandejão, né? E o horário de almoço dele é reunião. Ele faz almoço-reunião. Ele almoça resolvendo alguma coisa, encontrando com alguém. Na maioria das vezes são com os próprios secretários. Ele tem esse vínculo com os secretários de entender o que está acontecendo, de participar, né? De ser aquele líder na tomada de decisão. O Romeu Zema é um grande líder. E é aquele líder assim que ele, com uma palavra gentil, na mais fina educação que Dona Maria Lúcia e seu Ricardo deram a ele consegue passar o recado. Andrés, você já viu o governador bravo? Já. Porque tem gente que fala, nossa,
o governador ele é tão bonzinho, tão simpático. É. Eu falei assim, essas pessoas quando ficam bravas... Exatamente, exatamente. Foram poucas as vezes. Mas é assim, é aquela hora que você assusta e fala, olha, ele fica bravo também. Mas assim, é num momento de injustiça, é num momento de que ele sabe que o que eles querem forçar ele a fazer não vai dar certo. Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Como que ele consegue sair dessa pressão política que a gente acredita que ele vivencia isso no dia a dia, né? Primeiro, porque ele fala que ele tem a consciência tranquila. Ele está fazendo o que está ao alcance dele, da forma que ele aprendeu. E assim, uma pessoa que pega 4 lojas, transforma num grande conglomerado de mais de 400 lojas. Uma pessoa que assim, que conseguiu tocar uma empresa de loja de varejo, posto de combustível, concessionária, financeira. Distribuidora de combustível, né? Então, assim, ela está preparada. E, assim, fez tudo crescer. E fez o estado de Minas crescer. Então, o que ele faz? Ele gosta muito de trabalhar. E ele, algumas pessoas ele ainda... é movido a desafios? Ele adora desafio. Adora desafio. Então, quer que ele faça alguma coisa, desafie. E foi isso, porque assim, quando ele ganhou a eleição, muita gente falou, vai sofrer impeachment, não vai terminar o mandato. Ele foi reeleito no primeiro turno. A prova tá aí. É um reconhecimento de trabalho olha como árduo ele melhorou. de toda uma equipe, não só dele, Ele né? assumiu o governo, o salário estava atrasado, o 13º não tinha sido pago. Mas há alguns anos, né? Tinha mais de, acho que não sei se é de 200 ou 500 mil servidores do Estado com o nome no SPC Serasa de empréstimo, a maioria aposentado. A minha família é família de professor aposentado, que assim, aquilo ali que é o dinheiro do mês. Então, foi lá, fez um empréstimo consignado, o governo descontou tudo deles e não passou para os bancos. Foram fazer empréstimo de novo, não podia porque estava com o nome negativado. Não tinha remédio nas farmácias. Em menos de um ano, estava assim, boa parte desses grandes problemas que atingiam a vida do mineiro estava sendo colocada nos trilhos. Que impactam, né, diariamente ali a vida da grande maioria da população. Maioria. Porque, primeiro, a grande maioria de Minas Gerais, dos mineiros, moram no interior. São cidades pequenas. O grande propagador de emprego é a prefeitura. As prefeituras não recebiam. Com menos de um mês de governo, teve manifestação lá no saguão da cidade administrativa dos prefeitos. E ele falou lá no dia, ele falou, eles não estão errados, é direito deles. E eu estou trabalhando para devolver o que é de direito deles. E, consequentemente, outra parte também, né, que talvez menos importante, sofreu um corte de gastos, né? Então assim, e aí ele foi fazendo esses cortes, que para muitas pessoas, a pessoa olha e fala assim, não quis morar no palácio, problema dele. Todo mês ele comemora que o pagamento do funcionário está em dia. Aí vem as pessoas que são contra e falam, não fez mais do que obrigação. Uma obrigação que o outro não fez. Não estavam sendo feitas. Uma obrigação que o outro não fez, sabe? O governo anterior ao dele não respeitou o prefeito, não respeitou o mineiro, não respeitou o servidor público. Minas Gerais foi abandonada. Minas Gerais não tinha comando. Assim, as coisas que a gente escuta hoje, eu tenho esse privilégio de conviver com ele e de ver a realidade, a mudança dessa realidade. Ele chega no interior, a professora aposentada vem conversar com ele, falar, obrigada, você pagou minhas férias. Eu nem imaginava que eu ia receber mais. Eu recebi. Agora, recente, eles pagaram um valor que ficou para trás dos professores. E não só a questão do pagamento, né, mas também a modernização também de escolas. Exatamente. Muita estaduais, muita escola reformada. A valorização das escolas. Porque assim, você começa a valorizar o servidor, primeiro, dando um ambiente favorável de trabalho para ele. Então, assim, tinha muita escola, nós fomos uma vez, eu não esqueço, eu fiquei assim, assustada com o que eu escutei da diretora contando, na Zona da Mata. A professora falou assim, os alunos, quando precisam fazer as necessidades, eles vão na horta, porque o nosso banheiro não tem como entrar.
E aí depois ela falou, aí nós reformamos a escola e assim, os meninos toda hora, principalmente os pequenos, eles queriam toda hora sair da sala e ir no banheiro para ver o banheiro novo. Que é uma vitória, né? Uma conquista. Então, assim, muita escola reformada, fez muita quadra esportiva nas escolas que não tinham, que as crianças faziam educação física no sol, quando chovia não fazia. E ele vai em loco também vai, ele gosta de acompanhar, ver, né? Ele gosta de ver. Aí, mobiliário, a parte de informática e o mais incrível de tudo, a merenda escolar. Hoje nas escolas você chega, tem estrogonofe, tem arroz com galinha, tem frango assado, tem sobremesa nas escolas. Tudo com acompanhamento nutricional, né? Tudo, o que a criança, o jovem, ele precisa. Tudo. E assim, o caixa da escola, antigamente, já teve diretor que falou com ele, falou, olha, hoje a gente não sabe nem como que faz para gastar o dinheiro que a gente é obrigado a gastar na escola, porque a gente viveu uma época de tanta recessão que a gente tinha que fazer vaquinha para comprar o papel higiênico para trazer para a escola. Então, assim, e não foi só na educação. Na saúde, por exemplo... André, você vai dar 2 exemplos da saúde, 2 da segurança e as outras dúvidas a gente vai conversar diretamente com ele. Combinado. Porque a gente quer saber os bastidores. Não, ele sabe muito mais de bastidor do que eu, porque ele que está lá, ele que toma a decisão. Mas os bastidores, quem o acompanha? Vou te dar 2 exemplos da saúde. Então, na saúde, por exemplo, temos hospitais regionais. Lá da sua região, de Divinópolis. Você sabe que tem gente que está lá, que tem que rodar, tá ruim, tá passando mal, gente. Saúde é dignidade da pessoa. A pessoa com muita dor, com muito problema, ela tem que entrar dentro de um carro e vir para Belo Horizonte. Sim. Tem que rodar muito. Então, lá o hospital tá praticamente... Destravou, né? Não, vai ser inaugurado muito em breve. Nós tivemos lá, deve ter uns 60 dias... É do olho encher de lágrima, de emoção, de você ver que vale a pena. E foi um esforço de muitas pessoas, né, Andressa? E assim, aí UBSs, que são as unidades básicas de saúde. Hoje, muita gente tem a UBS na porta de casa. Às vezes as pessoas tinham que andar... tem uma história lá do sul de Minas, de Carmo do Rio Claro, que nós encontramos. Nós inauguramos a UBS, do outro lado da rua tinha uma senhora grávida. Aí nós fomos lá conversar com ela, ela falou, muito obrigada, porque eu estou no 6º mês de gravidez, eu tenho que andar 1,5 km a pé para chegar no posto para fazer pré-natal. A semana que vem o posto está funcionando, meu pré-natal mudou para cá. Por isso que é importante, assim, do político, de modo geral, ele estar presente, ele conversar, ele sentir, ele sair do gabinete, né? Aí, um exemplo, por exemplo, de comunicação, que é a nossa área. Nós fomos, ele foi dar uma entrevista numa rádio em Governador Valadares. Quando ele entrou, um senhor já de uns 70, 80 anos, virou para ele e falou, governador, muito obrigado. Você hoje é o governador de Minas Gerais. Porque antigamente o governador era governador de Belo Horizonte. Ele desmistificou isso, né? E é dele, sabe? Teve uma época que nós ficamos sem viajar, nós ficamos acho que 1 mês, mais ou menos, sem viajar, fazendo viagens assim, muito pontuais. Ninguém aguentava ficar perto dele. Ele ficou chato. Eu falava com ele, eu falava assim, você tá nervoso porque você não tá viajando. Porque você não tá lá na ponta, conversando com a população para sentir. Porque muitas vezes, em uma conversa dessa, a cidade ganhou uma reforma na escola, a cidade ganhou uma viatura nova da polícia, UBS, né? Uma UBS, sabe? Então, assim, são coisas que... São os detalhes que fazem a diferença. Por quê? Porque até então, antigamente, tinha-se a cultura da escola reformada, é a escola indicada, do tomógrafo. A saúde fez uma distribuição muito grande, um fortalecimento muito grande na saúde, com tomógrafo, com a hemodiálise, com mamógrafo. Então, assim, hoje todas as regiões estão abastecidas com isso. E antigamente não, na nossa campanha de 2018, eram as principais queixas. Né? Nós fomos em 2 cidades, uma perto da outra. Uma tinha o tomógrafo, que não funcionava, que estava dentro da caixa. A outra tinha a instalação pronta. Eles fizeram a instalação e uma e levou o equipamento para a outra. Aonde estava o equipamento, não tinha jeito de ligar, porque não tinha instalação. Ia ter que quebrar uma ala inteira
para fazer a instalação. Por quê? Porque era uma indicação política para lá. E agora não é. Os próprios regionais hoje de saúde, de educação, de tudo, passa pelo maior programa de contratação de um governo, que é o Transforma Minas. São pessoas técnicas. Esse é um governo técnico. E, assim, os nossos amigos deputados, assim, eu sou fã da Assembleia, gosto demais dos deputados, que eles têm um papel fundamental e hoje eles reconhecem que nunca se teve um secretariado tão bom, porque é um secretariado técnico, que mostra para eles, olha, não tem oposição e nem posição, né? Não tem o centro nem direito. É o mineiro. E isso reflete também no trabalho dos deputados, porque a cidade inteira fica feliz. Sim, e o ser humano, ele se sente valorizado, exatamente, né? Andresa, mas o nosso foco aqui é um pouquinho mais pessoal, sabe? São algumas perguntas que já me fizeram na rua, enquanto eu estava como vice-prefeita, e que, primeiro, eu não soube responder, e segundo, que, né, não justificava. Mas aqui você fica à vontade para responder ou não. Como é o Romeu Zema na hora de lazer? Tem alguma hora de lazer? Ele tira algum tempo para ele para o lazer? Então, é muito engraçado, porque eu ouvi isso de um grande amigo dele e depois a mãe dele confirmou que ele é desse jeito, desse perfil, desde pequeno. E ele contando as histórias de quando ele foi fazer intercâmbio, ele contando as histórias de quando ele morou em São Paulo para estudar, para fazer faculdade, e realmente é isso. Ele não é de festa, ele não gosta de festa, ele não gosta de jantar, ele não tem o hábito de jantar. Nos eventos que ele vai pela força do cargo. Porque assim, o governador tem que estar. Mas assim, a pessoa virar e falar assim, vamos fazer um jantar. Ele não é dele, ele fala assim, vamos fazer um almoço? Ele é do dia. E quando ele ganhou a eleição, ele falou, vocês podem marcar a agenda para mim de 6 horas da manhã até a meia-noite. Mas é a agenda de resultado. É a agenda para ajudar Minas Gerais. Eu não quero ficar indo em coquetel, eu não quero ficar indo em aniversário, porque eu não gosto. E esse amigo falou que das poucas vezes, quando ele era jovem, que ele ia em festa, ele chegava, ele dava uma volta e ia embora. Então é dele. Então, assim, o que é o lazer do Romeu Zema hoje, na minha visão? É a academia. Ele gosta, ele se sente muito bem, a cabeça dele volta, o pensamento flui. Eu acho que a circulação sanguínea flui melhor. Então, assim, ele se desestressa malhando e ele é um devorador de livros. Um devorador de livros. E ele faz vocês lerem também? Ele indica muitos livros, muitos livros. Ele conta as histórias do livro, ele gosta muito de série também. Qual o tipo de livro que você vê ele lendo por prazer e não por trabalho? Joyce, é muito engraçado, não tem assim um segmento que Você já viu ele lendo romance? Ou assistindo uma série que fosse mais romântica do que mais técnica? Ele gosta de histórias, de historiadores? Ele gosta um pouco de tudo, sabe? Vou te dar um exemplo, eu não sei o nome do livro, quando ele vier aqui você pergunta para ele. Ele ganhou um livro de medicina. Que um médico é um médico que hoje ele mexe, não sei nem se está vivo, mas com cálculo, com análise. E aí esse médico dava mais cientista. E esse médico dava alguns exemplos do viver bem. E aí tem uma parte que ele falou, Andresa, tem uma coisa interessante nesse livro. Nós ficamos quase que uma semana conversando sobre esse livro. Eu leio de tabela, né? Porque ele vai lendo e vai me contando. E aí ele falou assim, esse médico virou para mim e falou assim, falou no livro assim, que não existe a fórmula mágica de dieta. Não comprem livros de dieta. A dieta é o seu organismo. Se você gosta de comer arroz, você pode comer arroz, desde que você saiba o limite daquilo ali. Você pode comer arroz, você pode comer sua carne, você pode comer sua batata, mas tudo dentro de um limite. E o sanduíche, que sempre não, mas às vezes aparece ele em alguma lanchonete, é verdade aquilo, Andressa? É verdade. Ele tem uma alimentação muito saudável, muito regrada. Ele é muito regrado, ele é uma das pessoas
com o coração mais incrível que eu conheço e também uma das pessoas de maior disciplina que eu conheço. Ele não toma refrigerante. Se ele chegar aqui e não tiver nada para beber, tiver o refrigerante, ele vai tomar o refrigerante. Mas se tiver a água e o refrigerante, ele vai optar pela água. Ele não bebe, mas se você oferecer uma taça de vinho para ele e ele estiver confortável, ele vai aceitar a sua taça de vinho. Quando a gente vai no festival de cachaça, ele experimenta uma cachaça, mas ele nunca exagera em absolutamente nada. Ele prefere uma comida mais leve, mas ele ama um fast food. Então, assim, todas as oportunidades que nós temos, e eu falo nós porque eu aproveito também. Lógico. De passar num fast food, ele passa e ele come. Tem algum da preferência dele? Ou... Não, ele gosta do pão, do queijo, da carne, da salada sem a cebola, com ketchup, maionese, mostarda e sem refrigerante, sem suco, sem nada. Só o sanduíche. E é interessante essa conversa, Andresa, porque eu até tenho uma particularidade, eu conheço o governador há alguns anos, né? Mas a grande maioria das pessoas não conhece. Então, quando vê que você tem algum acesso a ele, algum vínculo, elas perguntam mesmo, porque isso gera uma curiosidade. Ah, é verdade que ele come sanduíche? Mas como que ele come sanduíche se ele fala correu tantos quilômetros? Né? É a disciplina. Como que ele fala que ele trabalha muito, mas ele gosta de ler? Né? Assim, não é um personagem. Porque chegou um ponto que você é tão diferente de tudo que a gente está acostumado e a rede social nos aproxima dessa autoridade de uma forma tão bacana, né? Tão diferente. E que as pessoas criam também as fantasias, né? Não é um personagem isso? Não, não é. E assim, eu falo que convidá-lo para ir na sua casa é o melhor convite que tem, porque você vai ter uma conversa boa, que ele é ótimo de prosa. Ó, tá convidado, contador de causo, tá? Contador de piada. Conta muita piada. E é barato, você não precisa fazer banquete para ele luxuoso. Você chamar ele na sua casa para tomar um café, seja da manhã ou da tarde, se você colocar um pão de queijo, um queijo que não pode faltar, e um cafezinho, ele tá feliz ao extremo. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. É fácil agradar o governador. Muito fácil. Você chama ele para almoçar, uma saladinha, uma proteína, ele tá feliz com aquilo ali. Ele tem alguma restrição alimentar, alguma... Nenhuma frescura, não tem restrição, não tem frescura. Se você servir para ele uma salada e um peixe, se você servir para ele uma galinhada, ele vai comer do mesmo jeito. Uma carne de porco? Tudo, torresmo. Ele pegou os governadores, agora no ano passado, que tem aquela reunião do COSUD, que é o Consórcio Sul-Sudeste. Ele, no final, ele chamou os governadores para ir no Mercado Central. Foi todo mundo comer torresmo. Estava programada essa visita? Não, foi de última hora. Ligamos correndo no Mercado Central para o Luiz. E como que a segurança fez? Ficaram loucos. Mas assim, o mineiro, por mais que o mineiro não goste, e quando tem gente de fora, o mineiro faz um esforço e sorri. Então, assim, os governadores foram muito bem recebidos, comeram muito bem no Mercado Central, um torresmo delicioso, um fígado com jiló que não podia faltar. Foram todos eles. O governador, acho que era o Cláudio Castro, ele tinha uma viagem programada rápida, ele tinha que ir embora rápido. Ele falou, não, eu vou passar lá, porque eu preciso conhecer também a culinária mineira. O que divulga para todo o país, né? O que divulga. Uma outra curiosidade do Romeu Zema, que eu falo que assim, ele é um mineiro de orgulho. Ele leva Minas Gerais no peito. A gente percebe isso nas propagandas que ele mesmo faz, né? Nos próprios memes que ele cria em cima do nome dele, das situações. E assim, ele, a vida inteira, ele trabalhou de uniforme na empresa dele. A empresa era dele, da família. Ele trabalhava de uniforme, ele tinha um crachá, ele batia ponto na empresa dele. E ele faz isso aqui. Quando ele começou, todo dia uma roupa, ele falou assim, deixa comigo. De repente, ele chega lá um dia com uma camisa, uma bandeira de Minas Gerais. Bordada. Ele que fez. Não foi você que pediu para bordar para ele? Ele que fez, ele que chegou lá com a camisa e a bandeira. E ele falou, a partir de agora, todas as minhas camisas vão ter a bandeira de Minas. Eu sou governador de Minas Gerais, eu tenho muito orgulho de Minas Gerais. É o meu uniforme. É o meu uniforme.
E ele fez. E é interessante porque eu tenho amigas que trabalhou com ele enquanto ele era gestor lá das empresas em Araxá. E elas falavam, Joyce, ele sempre chegou, inclusive eu morava lá na cidade, ele sempre chegou antes de todo mundo para recepcionar os funcionários. Então, assim, quando a gente fala, né, ele não é um teatro, ele não é um personagem, ele anda de calça jeans, ele põe um uniforme zema, camisa acho que é azul ou branca, se eu não estou enganada. É colorida. É. Essa semana ele chegou lá com uma amarela. Né, assim, botina também. Ele usa o sapatinho dele, mas não botina de roça, né? Igual, não, ele tem assim, uma, dependendo da agenda que ele vai fazer. E Araxá ele usava muito, de fato, ele é um ser humano muito simples. Demais, E o poder não subiu na cabeça dele, André? Não subiu. Não subiu. Ele, assim, a gente viaja, ele puxa a mala dele, ele vai com a mochila, ele é muito econômico, né? Assim, a gente vai para o interior de Minas, a gente fica, na maioria das vezes, quinta e sexta. Eu levo uma mala e uma necessaire. Ele, uma mochila. E eu falo, e assim, sabe o que é o melhor de tudo? Eu chego nos hotéis, a primeira coisa que eu faço é eu tiro minha roupa, eu penduro minha roupa. Para desamassar. Para desamassar. Aí a hora que eu vou tomar banho, você deixa o vapor. Eu deixo o vapor para desamassar e eu saio toda amarrotada. A camisa dele não tem um amarrotado. E qual que é o segredo? Pois é, eu já perguntei para ele, ele falou assim, é o jeito de dobrar. Porque é ele que faz a mala dele. Essa semana me perguntaram, é você que faz a mala dele? Eu falei, não ponho nem a mão. Ele que faz tudo. Café da manhã, gente, eu sou muito privilegiada. Será que ele leva um ferro? Não, não leva. Ele mesmo não, passa? É realmente o jeito. Tecido. É camisa normal que a gente compra em loja normal. Ele vai ter que vir aqui para ensinar como é que dobra a camisa. Agora, assim, eu sou muito privilegiada, porque assim, as pessoas falam, muita gente critica, porque ele posta foto do café que ele faz de manhã. As pessoas criticam porque ele lava a louça dele. Nós ganhamos a reeleição, agora de 22, no domingo. Na segunda-feira de manhã, ele tinha uma entrevista numa emissora. Que assim, eu não sei se já aconteceu, disso acontecer, mas assim, ele ganhou a eleição, terminou, apurou, tal, ele veio para o comitê, deu a entrevista, ele foi embora para casa. Ele não foi para festa, ele não foi para lugar nenhum. Ele foi embora para casa, dormir e descansar. Porque no outro dia, às 7h15 da manhã, ele estava numa emissora. Ou seja, pode falar o que quiser dele, menos mas a disciplina dele é exemplo. Então, assim, e aí nós fomos para essa emissora e voltamos para a casa dele. Você também não pôde descansar? Não, eu fiquei um pouquinho a mais, porque eu sou mais jovem do que ele. Ou seja, tinha que ser o contrário, né? Ele que tinha que recolher um pouco mais. Aí assim, terminou, nós fomos para a casa dele. Você sabe o que o governador de Minas Gerais, reeleito em primeiro turno, fez? Café pra gente. Ele coou o café e ele assou o pão de queijo pra gente. E ele gosta de café mais forte, mais ralo? Ele gosta de café. Ele é um amante do café. E do queijo. Em especial do café mineiro e do queijo. E ele, esse orgulho dele de Minas Gerais, aonde a gente vai, ele leva um pacote de café, uma cachaça, um azeite, um queijo e agora os nossos vinhos que estão sendo premiados também. Sim. Então, assim, ele entregou um pacote de café de Minas Gerais para o Papa. Ah, eu vi essa. Porque viraram e falaram assim, vamos levar um presente grandioso para o Papa. Ele falou, pode levar. Mas se eu levo para qualquer pessoa que eu encontro um pacotinho de café, eu quero levar o café para o Papa. O Papa tem o direito de receber um café. E é muito mais mineiro, né? Então, divulga assim, aonde muito a gente mais vai, tem uma caixinha Minas. térmica com os queijos, tem agora os vinhos, e ele leva. E isso é o próprio produtor que liga para ele, manda carta para ele e fala, meu produto está aqui à sua disposição, porque se não fosse você... É uma parceria, né? Igual agora recente ele conheceu um produtor de cachaça, que o produtor de cachaça falou para ele, falou, governador, se não fosse vocês, eu estaria vendendo minha garrafa de cachaça a R$3. Hoje eu vendo a mais de 100. Por quê? Porque o IMA veio aqui e fechou tudo e falou, você está fora do padrão, para você ter a sua cachaça boa, de qualidade, é assim, assim.
Ele foi, fez e hoje a cachaça dele é premiada. Olha que bacana. Ô, Andresa, infelizmente, nós já estamos, assim, no nosso limite de tempo. Mas melhor do que eu para contar quem ele é, para as pessoas conhecerem quem ele tem que sentar no seu sofá. Tá convidadíssimo a hora porque que assim puder. como a gente conhece ele muito bem, quem está em casa, a hora que escutá-lo, vai conhecer também. Vai ver que não é um personagem, né? Vai ver que ele tem aquele sotaque, vai ver que ele tem aquele jeitinho meio tímido, mas ao mesmo tempo se impõe. Assim, é o cara que mudou Minas Gerais, que devolveu o orgulho do mineiro. Em ser mineiro. Em ser mineiro. E quem sabe não é um cara que lá na frente não pode mudar o Brasil. Fazer um novo Brasil. O que você pode falar sobre isso, Andresa? Você pode perguntar para ele. Que dia que ele vem aqui? Fica o convite aí, ó. Vou conversar com ele e ele vem aqui e te responde. Eu Governador, acho que essa pergunta é toda dele. Governador, vai ser um prazer muito grande tê-lo aqui, né, me dando essa oportunidade de entrevistar novamente. E eu vou ficar muito feliz e com certeza bem preparado para essa pergunta. Como vamos seguir em 2026? Pode trazer também nosso vice-governador, Matheus Simões, que Simões. também é lá da região, é do interior também. Você sabe que eu não conheço o Matheus? É uma o boa professor oportunidade. Matheus? Não conheço. Para trazer o professor Matheus Simões aqui. Pois é. Andresa, agora para a gente finalizar, eu tenho um quadro que chama Mitos e Verdades. A gente não vai fazer mitos e verdades do governador e nem de você. Pode fazer. Mas vamos fazer algumas perguntas que já me perguntaram, eu não soube responder, mas eu vou te passar e você fica à vontade. Governador Romeu Zema, ele é cheiroso? É. Tô lembrando da Cíntia Chagas entrevistando o presidente. Ele é cheiroso? É cheiroso. Ele não tem bafo, ele não tem CC, ele é perfumado, ele é vaidoso. Resume nisso, ele é vaidoso. Ele é vaidoso. Ele preocupa com a aparência dele no sentido não da vaidade de estar bem vestido, bem arrumado, mas de deixar em algum evento, algum compromisso, porque talvez ele não esteja de terno? Não. Não. O terno para ele até é assim, só se for extremamente necessário. Ele não é um governador engravatado. A gente analisa isso, né? Ele sempre está de camisa, muito arrumado, mas ele não está de terno. Não, ele não gosta. Andresa, para a gente encerrar mesmo agora, o governador, ele mexe nas redes sociais dele, ele tem acesso ou ele delega e ele nem acompanha? Não, ele mexe. Ele responde, ele quando, de vez em quando ele faz um pente fino, ele volta para ver se não ficou nada sem responder. Ele curte. Então se qualquer pessoa que está nos assistindo mandar uma mensagem e tiver um retorno, vai ser dele, não vai ser da assessoria. A assessoria faz uma parte lá na rede social. Faz um filtro. Porque assim, ele não consegue ficar o tempo todo. Sim. Mas ele responde sim. Que ele bacana. tá lá de olho. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Foi um papo muito gostoso, Andresa. Seja muito bem-vinda sempre. Já está convidada de novo para a gente desmiuçar mais ainda a vida pessoal. Não deu tempo de falar sobre os seus filhos, a Andresa mãe, que era talvez o objetivo principal, né? A gente não conseguiu, mas nós vamos marcar ainda. A Isabela está aqui presente, quero convidar pelo menos para ela dar um oi para vocês. A Isabela é a filha mais velha da Andressa, 19 anos, né, Isabela? E me fala um pouquinho só o que você tem para falar para sua mãe, mesmo com toda a ausência dela, com toda essa preocupação que ela tem com vocês quando ela está viajando, está trabalhando, o que você quer falar para ela? Muita saudade, né? Mas tenho muito orgulho. Eu acho que a palavra é essa que resume, é orgulho. A gente vai voltar nesse assunto e eu quero, Isabela, te convidar também para participar no próximo episódio que a gente fizer com a Andressa, sobre a Andressa mãe, sobre a profissional mãe e sobre a mãe que é profissional, que às vezes tem que deixar um filho doente para ir trabalhar, que tem que sair correndo do trabalho porque talvez um filho adoeceu, né, e exige a presença da mãe. A gente ainda vai voltar nesse assunto que é muito importante para todas nós mulheres e agradecer mais uma vez a participação. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela participação e pela confiança no nosso trabalho. Obrigada, Joyce. Eu que agradeço. E eu encerro com aquela mensagem de sempre. Sonhe, busque seu sonho e se permita mudar. Se não der certo, dá um passo para trás para ter força para dar 2 para frente.